Existe uma sensação muito específica que só alguns filmes conseguem provocar. Você chega no final e tudo parece errado. Não porque o filme é ruim, não porque faltou alguma coisa, mas porque ele não entregou aquilo que você estava esperando. Não aconteceu o confronto, a resposta não veio. O final feliz nunca chegou. E mesmo assim, esses costumam ser os filmes que a gente nunca esquece. Porque talvez os melhores filmes não sejam aqueles que realizam nossas expectativas. Talvez sejam aqueles que entendem exatamente quais são elas e escolhem fazer outra coisa. Quando a gente assiste histórias desde criança, aprende uma lógica muito simples. Existe um problema, existe uma jornada, existe uma recompensa. O herói vence, o casal fica junto, o vilão perde, o mistério é resolvido. Nem todo final precisa ser feliz, mas normalmente ele oferece alguma sensação de conclusão. Uma sensação de que tudo caminhava para aquele momento. E isso acontece porque histórias são construídas em torno de expectativa. Elas fazem promessas, prometem respostas, prometem encontros, prometem confrontos. E quando uma história passa 2 horas fazendo promessas, a gente naturalmente espera vê-las acontecer. E é exatamente por isso que Onde os Fracos Não Têm Vez é tão estranho. No começo ele parece seguir todas as regras. Llewellyn encontra o dinheiro. Anton Chigurh começa a persegui-lo. O xerife tenta entender o que está acontecendo. E, sem perceber, o espectador começa a imaginar o final. Talvez um confronto. Talvez uma fuga. Talvez uma última tentativa de sobrevivência. Tudo parece estar caminhando para alguma coisa. Para um encontro inevitável. Para uma resolução. Mas então o filme faz algo estranho. Ele começa a retirar essas promessas. Llewellyn morre fora de cena. O confronto não acontece. A recompensa desaparece. E muita gente sai do filme sentindo que alguma coisa faltou. Mas talvez essa seja justamente a intenção. Porque o filme não está falhando em entregar uma conclusão. Ele está usando o desejo por essa conclusão contra você. Ele quer que você sinta a ausência dela. Quer que você chegue tarde. Assim como o xerife chega tarde. Assim como os personagens chegam tarde. Assim como o próprio filme parece chegar tarde. E, de repente, a frustração deixa de ser um acidente. Ela vira parte da experiência. E Onde os Fracos Não Têm Vez não está sozinho. O Nevoeiro também entende exatamente o que o público quer. Esperança. Sobrevivência. Algum tipo de recompensa depois de tanto sofrimento. E escolhe entregar o oposto. Parasita faz algo parecido. Durante boa parte da história parece existir alguma possibilidade de ascensão. Uma saída. Uma mudança. Mas o final transforma esse sonho em algo distante, quase impossível. E em A Primeira Noite de um Homem talvez seja ainda mais cruel, porque ele aparentemente entrega o final feliz. O casal fica junto, a fuga acontece. Até que os dois sentam, e o filme permanece ali por alguns segundos. Tempo suficiente para a dúvida aparecer. That was planted in my brain still remains within the sound of silence. E talvez exista uma razão para esses finais continuarem sendo discutidos décadas depois. Porque eles não encerram o pensamento, eles deixam ele aberto. Uma resposta costuma terminar uma conversa, uma pergunta faz ela continuar. E esses filmes entendem isso. Eles entendem que existe algo poderoso em deixar o espectador sozinho com uma sensação. Sem explicação, sem conforto, sem fechamento completo. No final de Onde os Fracos Não Têm Vez não existe uma grande revelação.
Não existe um último confronto. Não existe justiça. Existe apenas um homem contando um sonho. E talvez seja por isso que tantas pessoas saem do filme incomodadas. Porque ele se recusa a funcionar da maneira que fomos ensinados a esperar. Mas talvez seja exatamente isso que o torna tão memorável. Porque alguns filmes não querem satisfazer você. Eles querem ficar na sua cabeça. E às vezes, essas duas coisas são incompatíveis.